Fala pessoal, tudo bem? Professor Gonçalves aqui da Data Center Curso de Treinamentos. Nossa aula, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre a escala de Como de Glasgow e também falar sobre a escala de Cincinnati, que são dois conteúdos que vocês ainda não viram, tá? Assim de maneira mais lúdica. Então, no primeiro momento eu vou explicar, tá, sobre essas escalas e no segundo momento nós iremos mostrar na prática como que funciona cada um deles, tá certo? Então, nossa aula será dividida em dois momentos. O primeiro, eu vou estar falando agora a parte teórica, tá? Que vai falar sobre a escala de Como de Glasgow e sobre a escala de Cincinnati. E no segundo momento, vamos fazer a prática, tá? Com uma vítima real, para vocês verem como é que funciona, os sinais e sintomas que as vítimas elas apresentam, tá? E assim vocês possam ter uma compreensão melhor para que vocês possam entender o que será repassado quando a gente se encontrar pessoalmente, tá certo? Então vamos lá. Pronunciação correta da escala de Como de Glasgow, tá? Escrevam aí, deixem anotadinho para que vocês não esqueçam. Vamos lá. A escala de Como de Glasgow, pessoal, ela é dividida em três parâmetros, tá? A gente tem aqui a princípio, ó, a abertura ocular, tá? Nós temos a abertura, a melhor resposta verbal, e nós temos a melhor resposta motora. Dividir por esses três parâmetros aí. Vamos lá. Na resposta ocular, pessoal, a gente tem aí espontâneo, abertura por estímulo verbal, abertura por estímulo por pressão, sem resposta e não testável. Onde que eu vou encaixar essas nomenclaturas, essas numerações que seguem cada uma delas nas vítimas? Vamos lá. Toda vez que você chegar em uma cena de acidente que precisa de primeiros socorros, a vítima ela vai se encontrar em 4 estados. O primeiro, ela vai estar consciente, certo? Onde ela vai estar vendo e ouvindo tudo que vai estar acontecendo ali ao redor. A segunda situação é quando a vítima ela vai despertar, ela vai acordar quando alguém falar com ela ou com ele. Na terceira situação, a vítima ela vai estar inconsciente e ela só vai despertar quando ela sofrer ali um estímulo por pressão ou doloroso, como era conhecido antigamente na literatura passada. E o último, ela vai estar sem resposta nenhuma, ou seja, vai estar totalmente inconsciente. Então, se eu chegar na cena e a vítima ela estiver acordada, ela está conversando com as pessoas, por mais que esteja ali chorando, reclamando de dor, né? Mas ela está ali acordada, está ali consciente, vendo e presenciando, né, na real tudo o que está acontecendo ao redor dela. Então eu digo que a vítima ela está espontânea. Ou seja, eu vou dar aí um 4 para aquela vítima, tá? Não esqueçam. Se a vítima está acordada, eu vou dar um 4 para ela porque ela vai estar espontânea. Se eu chegar na cena e a vítima estiver desacordada, está lá inconsciente, eu abordo a cabeça da vítima e eu chamo, senhora, senhor. Aí ele ou ela acorda. Então a vítima despertou ali por estímulo verbal. Por quê? Porque eu falei com aquela vítima, eu tive que falar, eu tive que ter um estímulo ali sonoro para que ela pudesse acordar. Então eu vou dar ali um 3 para aquela vítima, tá certo? Vamos aprender essa parte de nomenclatura e quanto vale cada uma delas, que no final a gente vai fazer a somatória, tá certo? Digamos, a terceira situação, né? Digamos que eu chego na vítima, eu chego perto dela, ela está inconsciente, eu abordo a cabeça da vítima, chamo por ele, por ela, senhor, senhora, ela não responde. Aí eu faço ali o estímulo por pressão na pontinha do dedo da vítima. Aí ela ou ele desperta, tá? Então, se ela despertou por estímulo por pressão, então eu vou dar ali um 2 para aquela vítima, certo? E se eu chego na cena, abordo a cabeça da vítima, chamo por ela ou por ele, faço o estímulo por pressão no dedo dela ou dele, da vítima, claro, e mesmo assim ele não desperta, então eu digo que a vítima está inconsciente. Eu vou dar ali numeração 1 para aquela vítima, certo? Ou seja, sem resposta, tá
certo? No final de tudo, gente, nós vamos fazer uma somatória sobre toda essa parte para que vocês possam entender como que funciona ali cada uma das mesmas, tá certo? Então, é interessante que nesse primeiro momento você já anote, já deixe tudo prontinho em relação a isso que a gente está passando para que vocês possam entender, tá certo? Então vamos lá. E tem logo embaixo aí o não testável, né? Então, professor, deixa eu resumir aqui. Espontâneo é quando a vítima está acordada na cena. A abertura por estímulo verbal é quando a vítima ela só fala comigo depois que eu falo com ela ou com ele. O por pressão é quando eu faço ali estímulo por pressão no dedo e a vítima desperta. E sem resposta é quando a vítima realmente está inconsciente, né? E esse não testável, professor? Muito simples. O não testável, gente, é quando por algum motivo você não consegue fazer a avaliação da abertura ocular da vítima, dos olhos da vítima. Um dos motivos: um trauma muito grande na face, queimaduras nos olhos, um machucado, alguma coisa que impossibilite da vítima abrir os olhos ali na hora do atendimento. Então, se tem alguma coisa que vai impossibilitar dela abrir os olhos para você fazer a avaliação, então eu vou colocar como não testável, tá certo? Então, na abertura ocular tem esses parâmetros, tá certo? Vamos agora para a melhor resposta verbal. A gente avaliou os olhos agora da vítima, né? A pupila. Agora vamos avaliar a voz da vítima, certo? O que é que ela vai falar, o que é que ela vai fazer. Beleza, se eu chego na cena, a vítima está conversando, falando o que aconteceu, o que não aconteceu, tudo ali interagindo com os socorristas, né? Então eu digo que a vítima está, né, em estado orientado, ou seja, ela está consciente de tudo que vai estar acontecendo, o que está acontecendo ali na cena, tá certo? Então eu vou dar um 5 para aquela vítima. Vamos aprendendo essas questões, porque lá no final a gente vai fazer uma somatória. Por isso que é importante saber quanto vale cada uma delas, tá certo? Então beleza, vítima consciente no local do acidente, sabendo tudo que aconteceu e o que não aconteceu, eu vou dar ali um 5 para aquela vítima. Professor, cheguei na cena, a vítima ela não sabe o que aconteceu, não sabe dizer o nome direito, ela não lembra de nada, nem ela tá ali sem saber o que está acontecendo com ela. Então a vítima ela está confusa, gente. A vítima, quando ela está confusa, ela consegue falar, ela consegue dialogar, mas ela não sabe dizer, não sabe explicar o que aconteceu, não sabe dizer o nome direito, não sabe dizer para onde ela ia, o que pode ter causado o acidente, ela não sabe. A vítima ela está ali confusa, tá certo? Eu já vou dar ali um 4 para aquela vítima que se encontra confusa, tá? Quando a vítima fala palavras inapropriadas, né? Que são coisas que não tem nada a ver com o que você pergunta. Por exemplo, você conversa com a vítima: senhora, como é seu nome? É Ismael. Mas não, uma senhora: senhora, foi aconteceu, não, minha bicicleta está lá guardada lá no trem. Você pergunta uma coisa, a vítima responde outra. Então, a gente pode se dizer que a vítima está ali com palavras inapropriadas, certo? Você não vai estar conseguindo ter um diálogo bacana com a vítima, porque você pergunta uma coisa e a vítima responde outra. Eu já vou dar aí um 3 para aquela vítima, certo? Um 3. Sons ininteligíveis. Nestes sons ininteligíveis, gente, o que acontece? A vítima, ela deve possivelmente ter algum trauma no rosto ou na boca, onde a vítima vai tentar falar, ou se ela não tem nenhum trauma, a boca dela na sua estrutura permanece em estado normal, mas a vítima ela tenta falar, mas ela não consegue, ela fica soltando murmúrios, ela fica gemendo, né? Ela fica então a vítima ela está com sons ininteligíveis, porque você não consegue compreender o que a vítima está tentando passar ali para você, tá? Então eu digo que a vítima ela se encontra ali
com sons ininteligíveis, tá? Eu vou dar um 2 para aquela vítima, obviamente. Sem resposta. Esse sem resposta, gente, é quando, né, a vítima ela pode se encontrar com um trauma muito grande no rosto, na face, que ela não vai conseguir falar com você, tá? Porque ela precisa falar, é o estímulo, é a resposta verbal que a gente está medindo. Então, se ela não consegue falar de alguma forma, você não consegue compreender, você vai colocar aí como não testável, tá? Que é o NT embaixo. Professor, mas você não falou do 1. Muito simples. O 1, gente, é o quando a vítima ela está sem resposta, é quando a vítima ela realmente está inconsciente, certo? Você não vai obter resposta nenhuma da vítima, porque a vítima ela vai estar inconsciente, tá? O não testável, que é embaixo o NT, a vítima pode ter um trauma muito grande no rosto, na região do maxilar, da mandíbula. Ela é uma vítima que pode falar outro idioma diferente do seu, tá? Então isso vai impedir que vocês tenham ali um diálogo, uma resposta verbal bacana. Então isso pode lhe proporcionar um atendimento assim, não 100% por conta disso. Você vai atender ali um japonês, você entende o que ele fala? Não. Então, na escala de comum de Glasgow, a gente já pegaria aí o não testável, tá certo? Na melhor resposta motora. A gente testou a avaliação, a abertura ocular da vítima, e a gente testou a melhor resposta verbal da vítima. Agora vamos ver agora a resposta motora, tá certo? Na resposta motora, pessoal, é o diálogo, os comandos que eu vou pedir para a vítima fazer algumas coisas e ela vai interagir comigo ou não. Então, quando a vítima ela obedece a comandos, você pede, senhora, por favor, coloque seu braço aqui em cima da sua barriga. Senhora, a senhora consegue juntar um pouquinho mais a perna com a outra. Quando a vítima ela obedece aos seus comandos, ela lhe ajuda, então eu vou dar ali um 6 para aquela vítima, tá certo? Isso é muito bom, é uma vítima muito boa de se trabalhar. Quando a vítima você chega no local da cena e a vítima ela já está dizendo, ai minha perna, meu braço, meu braço, meu braço, a vítima já localiza a dor. Ela já fala onde está doendo. Então de cara eu já vou dar ali o que? Um 5 para aquela vítima. Tá certo? Retirada a dor, flexão normal. O que acontece nessa flexão normal, gente? Quando a vítima ela retira a dor, é quando você está lá na avaliação secundária, onde você vai fazer o exame tegumentar da vítima, você vai tocar no corpo da vítima para procurar mais coisas que você não viu na avaliação primária, quando você vai observar. Então, nisso, você vai tocar no corpo da vítima, fazer a avaliação da cabeça, do braço, do pescoço, do tórax, do abdômen, das pernas, não é? Quando você toca em determinadas áreas, a vítima ela vai dar aquela retirada. Ela vai, por exemplo, você tocou ali no joelho, ela retirou o joelho, mexeu. Ela sentiu alguma coisa, alguma dor que ela não estava sentindo antes. Então isso é uma dor, certo? Então ela vai retirar quando você toca. Ela vai ter uma retirada da dor, ou seja, ela vai flexionar o seu braço normalmente. Vai só retirar. Nisso eu vou dar ali um 4 para aquela vítima, certo? Agora vamos para a decorticação. Gente, na decorticação, preste muita atenção para que vocês possam entender. Por quê? Nesse primeiro momento, a gente está falando da teoria. Só que no segundo momento, nós iremos falar da prática. Tá certo? Da prática. Na prática, a gente vai explicar como é que funciona os sinais e sintomas de cada uma delas. Mas é importante que vocês saibam para que você possa entender o que será repassado no segundo momento. Na decorticação, gente, acontece uma flexão anormal. Ou seja, a vítima ela vai se encolher, ela vai recolher os braços, tá? Encolher os braços como se estivesse levando um choque elétrico, e ela pode esticar as pernas, ou vice-versa, ela pode esticar os braços e encolher as pernas. Então eu digo que a vítima ela se encontra com a decorticação, tá?
ela vai se encolher ali, como se estivesse levando um choque, tivesse com frio. A vítima vai se encolher, tá? Já dou um 3 para aquela vítima se ela se encontra com esses sintomas. Na descerebração, gente, acontece normal. Ela vai se esticar toda como se estivesse acordando de manhã, você não se estica todo, as pernas, os braços, né? Então a vítima ela vai ficar desse jeito, certo? Aí ela vai se encontrar com a descerebração. Já vou dar um 2 para aquela vítima. Mas observação. Primeiro a vítima ela decortifica, certo? Ela se encolhe toda e depois ela descelebra, ela se estica toda. Ela tem uma extensão anormal, tá? E são sinais gravíssimos de vítimas que podem estar em estados seríssimos com risco de morte decorrente do trauma, tá? E o 1 é o sem resposta, quando a vítima ela se encontra inconsciente, tá? Literalmente sobre aquela situação do acidente, tá? E o não testável, gente, que é o NT, é aquela vítima que você não consegue fazer a avaliação do corpo da vítima. Ela pode estar soterrada, ela pode estar embaixo de alguma coisa, ela pode estar alguma coisa pode estar por cima do corpo da vítima que vai lhe impossibilitar de fazer a avaliação motora da vítima, do corpo da vítima, tá? Então, se alguma coisa chegar a esse ponto, então significa que você não vai conseguir fazer aquela situação, né? Fazer aquele atendimento ali. Aí nós chegamos agora, pessoal, na avaliação das pupilas, ou seja, dos olhos da vítima. Prestem muita atenção, ó. Primeiro ponto, as duas pupilas fotorreagem, ou seja, quando fala em fotorreagir, pessoal, é quando os olhos da vítima elas vão reagir à luz, tá? Nós fazemos a avaliação dos olhos da vítima, mas existe uma canetinha que tem uma luz específica para isso, que ela é passada ali nos olhos da vítima para que seja feita a avaliação da pupila da vítima, tá? Isso é recomendado, não é recomendado usar luz de celular, tá certo, nem nada do tipo, porque isso pode acabar prejudicando um pouco a vítima, tá? Então é importante que vocês conheçam. Tem um equipamento, que é uma canetinha que tem uma luzinha aqui, ela passa nos olhos da vítima para fazer essa avaliação, tá? Mas celular, lanterna não é muito recomendado, que é muito forte. Então vamos lá. As duas pupilas fotorreagem, ou seja, quando os dois olhos das vítimas reagem à luz, significa que os olhos delas estão normais. Então, ó, eu não vou descontar nada. Vai permanecer ali como zero, tá? Não vou tirar nada. Aí, quando foi o segundo ponto, fala o seguinte: apenas uma fotorreagem. Então, você está ali avaliando, passa ali a luz nos olhos da vítima, né, na pupila, e só uma das pupilas vai reagir à luz. Ou seja, ela vai, quando você passa a luz, gente, ela vai ficar pequenininha. Quando você tira a luz, ela fica normal. Isso quer dizer que ela fotorreage. Quando uma só reage, então eu vou tirar um do resultado que der da minha avaliação verbal. Eu vou somar, né? Por exemplo, deu 5 mais 6, deu 4 mais 4 mais 5. O total, por exemplo, se der 13, se só uma das pupilas da vítima reagir, eu vou tirar 1, né? Tá lá o menos 1 dos 13, então vai ficar 12, certo? Aí logo fala abaixo, se as duas pupilas não reagem à luz, não fotorreagem, então eu vou tirar 2 do resultado. Deu 13, eu vou tirar 2, vai ficar 11 na escala de Como de Glasgow. Professor, como assim 11? Eu vou somar, gente, ó. Perceba que no começo a gente falou sobre a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora. As vítimas vão apresentar sintomas semelhantes a isso. Então, baseado nisso, o que acontece? Eu vou somar. Se a minha vítima estava acordada na cena, eu vou dar 4 para a vítima. Se a vítima ela estava confusa na cena, né? Quando eu cheguei, comecei a conversar com ela, eu vou dar mais 4 para aquela vítima, já tem um 8. E se a vítima localizava a dor, que é o 5, eu já vou ter aí o que? 13, né? 13 na escala de Como de Glasgow. E se as duas pupilas da vítima não reagirem à luz, 2 vai ficar só 11. Se só uma pupila reagir, eu vou tirar 1 e vai ficar 2, 12.
Se as duas pupilas reagirem, vai permanecer o mesmo resultado, né? Que ela tem 0, tá certo? Aí vocês podem ver, pessoal, como é que a gente vai se encontrar, né? Como é que a gente vai encontrar as vítimas, né, nessas situações, tá? Então, reparem bem nessa situação aí. Isocorias normais é quando os olhos da vítima elas se encontram normalmente, elas vão reagir à luz, né? A vítima vai estar inconsciente sobre tudo que está acontecendo e tudo mais, tranquilamente, tá? Quando as pupilas estão pequenininhas, que é esse resultado aqui, ó, ela vai se contrair em miose, né? Elas vão estar o que? Pequenininhas, contraídas, né? Bem pequenininhas. Embaixo nós temos a midríase, né? Que é onde a vítima se encontra com a pupila grandona, dilatada, geralmente por overdose de medicamentos, de bebidas, por drogas, tá? Geralmente é por isso. E logo abaixo nós temos a anisocoria, ou seja, a midríase e a miose ao mesmo tempo. Quando a vítima se encontra desse jeito, pessoal, geralmente ela sofreu um trauma muito grande na cabeça, tá? Que nós vamos já falar sobre a escala de Cincinnati. A gente fazer um pequeno teste sobre essas situações aí que também podem ser aplicadas no APH. Então tá aí, ó. A anisocoria são as normais, né? É isocóricas. A miose é quando tá pequenininha, a midríase é quando tá dilatada, grandona, e anisocóricas é quando elas estão anormais. Beleza? Sabendo disso, nós vamos dar o resultado aí, né? Fazendo a somatória da abertura ocular, que varia de 1 a 4, da melhor resposta verbal, que varia de 1 a 5, e da melhor resposta motora, que varia de 1 a 6, eu vou somar cada um dos três, tá? E vai dar um desses resultados. Se der 15, o resultado der 15, então eu digo que a minha vítima está com uma ausência de lesão, tá? Se o resultado der entre 13 e 15, ela teve uma lesão leve, tá? Lembrando que se as pupilas das vítimas não reagirem ou reagirem, você vai ter que dar o desconto ou não, tá certo? Não esqueçam disso. Se o resultado der entre 9 e 12, é uma vítima ali com lesão moderada. Mas se o resultado der entre 3 e 8, significa que é uma vítima gravíssima. Beleza? Então, essa é a parte teórica sobre a escala de Coma de Glasgow. Mas, no segundo momento, nós teremos aí a prática para demonstrar como é que ela funciona. Tá certo? Então é importante que vocês assistam a aula e já possam estar estudando para que no segundo momento vocês possam ter um aprendizado melhor. Beleza? Então, essa foi sobre a escala de Coma de Glasgow. Agora eu vou falar sobre a escala de Cincinnati, gente, que é também importantíssima para que vocês possam trabalhar com ela no atendimento pré-hospitalar, tá certo? Então vamos lá. A escala de Cincinnati, pessoal, ela serve para que ela vai servir, né? Ela serve para diagnosticar a presença de acidente vascular encefálico, ou seja, o AVE. Vocês podem conhecer como AVC, né, o acidente vascular cerebral, mas hoje a nomenclatura é utilizada como AVE, que é o acidente vascular encefálico, tá certo? Professor, como é que a gente faz essa medição? A gente não é nem médico, muito simples. Tem algumas coisas que nós socorristas podemos fazer para identificar esse acidente vascular encefálico, tá? Que ele pode ser causado por quedas, por estresse, por choques térmicos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai pedir para a vítima dar um sorriso. Dê um sorriso, Dona Maria. Se a Dona Maria der um sorriso normal, né, com os dois lados ficarem normais, então ela tá tudo bem. Mas se um dos lados da boca dela ela não conseguir dar o sorriso, né, ficar um lado caído e só um lado mexer, então você pode ter aí uma suspeita de AVE, tá certo? Segundo teste, para você ter mais certeza ainda, você vai pedir para a vítima erguer os braços, né, como se fosse dar um abraço, e monitore por 10 segundos. Ou seja, você vai pedir para a vítima ficar com os braços levantados. Se ela conseguir ficar com os braços levantados, então significa que ela está ok. Mas
se os braços ficarem um mais alto que o outro, né? Então significa que a vítima ela pode ser que ela esteja ali com um sintoma de AVE, tá certo? Terceiro e último teste, você pede para a vítima falar um trava-línguas. Dona Maria, fala aqui o seguinte, repita junto comigo. O rato roeu a roupa de rei de Roma. A vítima vai dizer... ela não vai conseguir falar muito bem se ela estiver com AVE. Então, quando a vítima ela apresenta um desses 3 sintomas, gente, então ela já tem aí 75% de chance de ter o AVE. Se ela contrai, se ela tem se ela não passa no segundo teste e no terceiro, então ela já tem 87% de chance de ter, né, ou de ter acontecido o AVE com aquela vítima, tá certo? Então, na escala de Cincinnati, eu faço esses 3 testes para avaliar se a vítima sofreu o AVE ou não. Se ela apresentar um dos sintomas, ela tem grandes chances de ter acontecido o AVE naquela vítima. Se ela apresenta 2 ou 3, eu vou ter uma certeza bem maior. Professor, e o que fazer com uma vítima que esteja com esses sintomas? Encaminhar ao hospital mais próximo, gente, o mais rápido possível, para que ela possa ser tratada imediatamente. Por quê, professor? O que pode causar o AVE? É o que nós vamos entender na segunda parte, no segundo momento, sobre esse conteúdo, tá certo? Então, resumindo aqui sobre a escala de Cincinnati, para que ela serve? Para diagnosticar a presença de acidente vascular encefálico, o AVE, tá certo? Eu coloquei essa siglas em AVE, porque geralmente você encontra nas literaturas, nos vídeos, nos textos falando de APH, com essa abreviatura. Então, se você vê lá AVE, pode ter certeza do que é acidente vascular encefálico, tá certo? E os 3 testes, que é o sorriso, pedir para a vítima erguer os braços, você vai monitorar durante 10 segundos. E o terceiro, pedir para a vítima falar um trava-línguas. Se ela conseguir fazer os 3, beleza, então, ó, muito bom. Significa que ela pode não estar com o AVE, mas se ela apresentar pelo menos um desses sintomas, então, ó, as chances elas são mais de 50%, beleza? Então, estudem esse conteúdo para que vocês possam entender o que será repassado no segundo momento, beleza? É isso aí, pessoal. Forte abraço e até o segundo momento.